Olá, olá pessoal, estamos de volta. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês aqui, como o Memória Capixaba, vocês sabem, quem chegou aqui agora pela primeira vez, esse é um projeto meu particular, né? Porque eu sou amante de história e geografia, sempre fui, né? História, geografia, e fotografia, e filmagens e tudo. Então, nesses últimos 40 anos, mais ou menos, eu vim guardando fotografias, né, de família e outras que eu vim angariando digitalmente, pelo menos nos últimos 30 anos, né? Aí eu fiz uma coleção bem grande de fotografias impressas, né, em papel, foram reveladas, né, os negativos e também pessoas que vão entregando esse material para a gente. Muitas pessoas entregaram acervos fotográficos particulares, deixaram comigo, porque sentiram confiança, que eu ia fazer um bom trabalho, que digitalizar e depois devolver o material. Se você tiver um material desse tipo, quiser compartilhar com todo mundo, né? Porque de repente tem umas fotos incríveis, lindas, e aquilo fica guardado num álbum, ninguém viu, ninguém nunca viu. As filmagens também, né? Essas que são filmes que eu fiz em VHS nos anos 80, que bombam aí no YouTube, porque foram feitas dentro da Rádio Cidade em 1986, já vão quase 40 anos aí, né? Essas filmagens que eu fiz na Rádio Cidade da Prainha, em Vila Velha, e na Rádio Cidade lá em Itaparica, naquela casa lá onde hoje está a Rádio Manaim, né? Da Igreja Maranata. E eu disponibilizei, né? Porque que adianta? Aquilo ficar guardado, vai estragar, apodrecer, daqui a pouco tá no lixo. Gente, vamos jogar isso aí pra internet, vamos deixar todo mundo ver, né? O que deve ter de filmagem por aí em VHS, 8mm, 16mm, tudo jogado por aí, né? Vamos lá, se você tiver, inclusive, fotos, negativo de vidro, qualquer coisa, entre em contato comigo e a gente vai digitalizar esse material e vamos disponibilizar, né? Vamos colocar na nuvem e pronto. Gente, hoje está tendo obra aqui na rua Alberto de Oliveira Santos, aqui embaixo do prédio, aqui no edifício Ames. Eles estão quebrando britadeira, nossa, é uma barulheira. Mas vamos lá. Eu já fiz um vídeo aqui no canal da revista A Fauna, que é uma revista... A Fauna não, a revista Fauna, que era uma revista dos anos 1940, foi fundada em 1942, para falar sobre flora, fauna, botânica, sobre plantas e flores e raízes e animais silvestres e tudo, caçadas também, né? Porque até os anos 50, 60, o Brasil tinha muita caçada, vendia-se arma em qualquer lugar. Aqui em Vitória você ia ali na Vila Rubim e comprava arma. Espingarda, revólver. Você ia no Magazine Ilau, ali na escadaria do Palácio Anchieta, e você saía de lá com uma espingarda na mão. Era assim, era muito bom, né? E a gente votou para ter armas, mas um governo qualquer chegou e falou: não, você não pode ter armas. Você votou querendo, mas eu não quero que você tenha. Então tá bom, né? Isso aí, né? Que liberdade, né? Tantas liberdades que a gente vive, né? Aqueles grilhões foram quebrados e tal. A gente vota num plebiscito que a população quer ter posse de arma. Mas o governo fala: não, você não pode não, porque eu não quero. Um burocrata junta-se lá, né, com políticos: não. Não interessa o que você votou. Então para que você vota, né? Para que um plebiscito? Para que um referendo? Para que uma eleição? Você vota e não adianta nada. Mas vamos lá. Voltando, então nessa época se caçava. Eu já comentei aqui no canal com vocês que o meu avô Joaquim Pirajá contava de caçadas, e meu pai também contava essas histórias que ele foi com meu avô caçar no Mestre Álvaro, né, algumas vezes, né? Aí tinha aquelas espingardas mesmo de caçada, né? Que não eram espingardas de chumbinho não, de espingarda mesmo, né? Umas Winchesters, né, que vendia na época aqui em Vitória, o pessoal tinha acesso a essas espingardas, né? Então, essa revista, a revista Fauna, ela faz, então, conta essas histórias sobre caçadas de passarinhos, de mamíferos e pescarias no rio, em rios, né? Pescarias em lagoas, lagos e no mar também. Então era uma revista bem legal também. A revista é mensal, sobre caça, pesca, sinofilia, turismo, zoologia, esporte em geral e tal, fundada em 1942, na Rua Augusta, tá vendo? Rua Augusta,
Em São Paulo, né, Rua Augusta daquela época era outra coisa, né? Hoje, Rua Augusta, meu Deus, né? É a Rua das Casas da Luz Vermelha, né? Onde voam aquelas mariposas maravilhosas. Mas vamos lá, essa matéria aqui que eu estou trazendo hoje para vocês é uma matéria de 1958, né? Deixa eu ver, 58, 1958. Deixa eu ir lá no... Eu fiz uma boa retrospectiva aqui, fui pesquisando em toda a revista Fauna para encontrar tudo que dizia respeito ao Espírito Santo e encontrei essas caçadas, né? Tinha peixe-boi no Rio Doce, gente, e o dourado, né? Além do pirarucu também, impressionante. A gente hoje não existe mais, mas a gente vai pesquisando e vai encontrando coisas que hoje não existem mais. Então, aqui na matéria, que é uma matéria de M. B. Moraes Filho, MB Moraes Filho, essa revista recebia muitas contribuições de pessoas que iam caçar, escreviam e mandavam para a revista. E a revista publicava, né? Que é claro que não tem nenhum repórter, até tinha repórter caçador, repórter pescador, cara que ia mesmo lá na mata, na Amazônia, ou em qualquer outra mata, ia pescar, caçar, etc. E depois contava, né, como foi que foi aquela caçada, né? Impressionante, né? E a gente trata dessas navegações, né, pelo Rio doce e essas caçadas, né? Esse vídeo está editado, gente, eu fiz em 2 partes, tá? Por isso que eu estou com camisas diferentes. E hoje eu vou tratar com vocês, então, da revista Fauna, revista publicada em São Paulo nos anos 1940, 1950 e 1960. E é uma revista que trata, como eu falei, de caçadas, excursões pelas matas, pelas lagoas, rios e tudo. Essas caçadas, assim, por exemplo, de macucos, né, de mamíferos pequenos ou grandes, antas e porcos do mato. E o pessoal contribuía com essa revista simplesmente levando sua câmera fotográfica, o cara fazia um diário, né, uma espécie de diário de bordo da caçada, da excursão, e pronto, e mandava para a revista compilava essa matéria, esse material, né, e depois imprimia. É pena também que tem os animais assim que eles matavam, né? Mas, gente, 70 anos atrás era diferente a ideia, né? O cara matou ali uma onça vermelha raríssima aqui em Santa Rita, em Viana, nos anos 1950, em 58, você vê? É uma pena, né? Mas a gente tem que entender também como eram aqueles tempos, né? Nos anos 40, anos 50, era bem diferente da forma como a gente encara as coisas hoje. Mas vamos tratar então do ano de 1959, falando aqui, por exemplo, olha só, esse cão setter que pegou uma codorna. Nessa época se caçava muita codorna, né? E quem mandou essa matéria foi Afrodísio Carminati, em maio de 1959, para a revista A Fauna, como vocês estão vendo aqui, ó. Como eu disse, a revista foi fundada em 1942. Então, a matéria fala aproveitando feriados. Então, olha só, 1º de maio, feriado nacional, início oficial das atividades venatórias. Organizamos, então, uma caravana de 8 elementos, inclusive o Cuca, o cão que está aí, ó, lindo, setter, né? Uma caravana que partimos de Colatina às 3h40 da madrugada, no dia 30 de abril de 1959, seguindo por parte da expedição numa caminhoneta F1, uma Ford F1, né, de propriedade da abastada firma Irmãos Scarton, da Praça de Colatina, e os demais componentes no Jeep de propriedade do nosso incomparável companheiro Mariano. Será que tem fotografia deles aqui, gente? Aqui, ó. Aí, ó. Olha o Cuca aí, o cão. Aí, vamos lá. Cadê? A viagem, graças a Deus, correu normalmente, embora tivéssemos chegado com algum atraso, né, devido às estradas estarem lamacentas e ipso facto os veículos derraparem frequentemente, né? Não tinha como se livrar disso, né? Nossa meta era o rio Barra Seca, que serve de limite entre os municípios de Linhares e de São Mateus, no estado do Espírito Santo. Aí o que aconteceu? Abarracamos no lugar pitoresco, né? Montaram o acampamento, né? A barraca, olha o verbo, abarracar.
às margens do referido rio, né, desse rio Barra Seca, nos terrenos do senhor Aníbal Neves Esteves, chamado como Bereco, Aníbal Neves Esteves, né, nosso amigo e compadre, que nos recebeu de braços abertos. Após a descarga dos apetrechos que ele chama de guerra, entre aspas, né, fizemos um ligeiro repasto e fomos para as matas em direções diferentes, procurando localizar os macucos, né, esses macucos que eles caçavam na época, para no dia seguinte dar o bote certeiro. Então eles iam primeiro fazer uma varredura da mata, né, do local, encontrar esses macucos, né, onde eles estavam, com seus ninhos, etc., para depois fazer a caçada. Devido ainda não estar na época própria para os galináceos piarem, né, esses galináceos não estavam ainda piando de forma que você pudesse encontrá-los somente com os ouvidos, né, alguns camaradas tiveram sorte de ouvi-los mesmo ao longe, poucos, né. Nesse dia, à tardinha, já chegaram na barraca alguns crororões e também turiris, graças à maestria dos piadores, né, porque o pessoal usava aqueles pios, né, que conseguiram ludibriar essas aves de tão bonitos piados. À noite, querendo aproveitar a escassez do tempo para ficar 3 dias, muito tempo no meio da mata, né, alguns escopeteiros improvisaram-se em pescadores e fizeram boa pescaria na Barra Seca, no rio da Barra Seca, entre Linhares e São Mateus, que, diga-se de passagem, é sumamente piscoso o rio, né? Então, quando ele fala escopeteiros, é porque o pessoal que maneja a caçada com as suas escopetas se improvisaram, né, varas de pesca e tal, e foram até o rio Barra Seca para fazer essa pescaria e acabaram pegando vários peixes, né? Incrível a história. Perdão, deixa eu colocar aqui para vocês a foto. Na foto a gente vê então da esquerda para a direita, o dono da propriedade, né, o Bereco, o senhor Aníbal Neves Esteves, Antônio Fontana, chamado Faísca, João A. Pereira, o João Palito, Arlindo Guiurizato e também Antônio Oliveira, Antônio Tetel ou Pão Molhado, o apelido, antigamente tinha uns apelidos engraçados, né? E Valdemar Escarton, que emprestou o picape, né, gente, o F1. O senhor Bereco era dono da propriedade no qual eles se instalaram, né? Abarracaram-se, segundo o texto, colhidos pela lente do senhor Carminati, que era o repórter da revista Afrodísio Carminati, por ocasião de sua visita às matas de Linhares, no Espírito Santo. Esse cão aqui não é o cão que eles levaram, não, tá, gente? Esse aqui é um outro cão. Você vê que é um cão que deve ser um cão de propriedade do senhor Bereco, né, que era o dono da propriedade lá, com toda certeza, né? Gente, é interessante, né, esses relatos, né? Os relatos são incríveis mesmo. Não, esse cão aí, gente, é o Guarani. Guarani é o nome do cão que trouxe uma codorna na boca, né? Entregou lá para os caçadores, né? E você veja que os pássaros caçados são então a codorna, né? Também são aves que a pessoa depois, né, vai consumir realmente, né? Também os crororões, os turiris, né? E essa caçada era uma caçada feita assim, tanto para esporte quanto também para alimentação, né, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de 1959. Tem essa outra matéria aqui contando como se foi a minha última caçada. O texto é de N de navio, ponto, Perrella, N. Perrella. Outubro de 1959, revista Fauna, página 19, né? Contando que os familiares encontram-se todos atarefados na cozinha para os condimentos que eram necessários ao belo pedaço do veadinho que haviam caçado pelas matas de Perequê. Então vai vendo, gente. Eu não sei se essa matéria aqui trata-se de uma matéria feita aqui nas matas de Linhares e de São Mateus, né? Acredito que não, que foi somente a fotografia mesmo, né? Aí, gente, olha só outra
curiosidade aqui, né? Que havia peixe-boi, gente, nessas localidades, né? O peixe-boi nos rios e nas lagoas cujas margens pasta. O peixe-boi, ele pasta, né, gente? Então, este é o manati, famoso manati, também chamado guarabá, iuraná, guaraguá ou mauaí ou manati. E ele dava muito aqui no Espírito Santo, tá, gente? Por incrível que pareça. São mamíferos da ordem dos siríneos, família dos manatídeos, né? Há uma espécie chamada Trichechis manatus, outrora chamado Mantus inunguis, no Brasil, que é hoje bastante rara nas costas do norte e também no rio Amazonas. Nos tempos do descobrimento do Brasil, existia também no litoral do Espírito Santo, como documentou bem o padre José de Anchieta em suas célebres cartas. São animais disformes, um tanto semelhantes às focas, com cabeças de bezerro, olhos pequenos, corpo quase fusiforme, terminando em cauda achatada, com margem posterior oval, como se fosse um leque. Não tem extremidades posteriores e as anteriores acham-se inteiramente transformadas em nadadeiras chatas, com 5 dedos unidos por membrana. É um animal muito interessante, né, gente? Ele é um peixe, ao mesmo tempo ele é um mamífero, é uma coisa incrível realmente esse animal, né? Que dava muito aqui no Espírito Santo na época lá, pelo menos há relatos dos primeiros 200 anos de colonização do solo espírito-santense em que havia, segundo o padre Anchieta em suas cartas, o animal, o manati, pelas águas lá do rio Benevente, né? Atingem de 2 a 3 metros de comprimento e exemplares grandes podem pesar até 2.000 quilos. Então, gente, todas essas matérias são matérias da revista Fauna, dos anos 1950, tratando dessas expedições de caçadas a veados e pescarias e também aves, né? Muitas aves que eles iam caçar, para depois, especialmente as aves galináceas, né? Que essas dá para você depois cozinhar e comer, etc. Como o fazão, por exemplo, que é um galináceo, né? E esse aqui já é um quadro, gente, uma gravura, né, do século XVIII, não, perdão, século XIX, início do século XIX, numa daquelas viagens incríveis pelo Rio Doce, né, que eu vim trazendo aqui para vocês. E o macuco, que era uma ave muito pescada, essa matéria aqui já é de 1952, falando sobre a caçada dos macucos no Vale do Rio Doce, numa viagem que o cara experimentou ali, primeiro em 1946, depois em 1952. Essa caçada eu trarei para vocês aqui numa próxima oportunidade. Ainda nos anos 50, segundo esse... Carlinhos, cada vez mais... Opa, desculpem. Segundo esse relato aqui, a gente vê aqui em 1957... os componentes da caçada, ora descritas, são da esquerda para a direita: Evaldo, Buchal, Atílio, Nogueira, o cozinheiro, né? Élcio e Cândido, ajoelhado, o senhor Rui Batista, foto do autor para a revista Fauna de São Paulo nos anos 1950. Aqui nessa caçada, relatada por Atílio Domênico Viero, diz o seguinte: após 4 anos de ausência no convívio com os insuperáveis amigos e companheiros campistas, pude, na temporada de 57, reunir-me com eles na realização de mais uma caçada ao macuco ao norte do Espírito Santo. Por força dos deveres funcionais, tive que deixar a Pérola do Paraíba em abril de 53, transferindo-me para o Recanto do Rio Grande do Sul, município das Serras e Planícies, mar e inúmeras lagoas, as quais cobrem mais de 1/3 de sua superfície. Então o cara trabalhava na Paraíba, né? E foi transferido para o Rio Grande do Sul em 1953, né? A orla marítima do município está praticamente toda tomada por balneários, constituindo alguns deles como Cidreira, Tramandaí, Atlântida, Capão da Canoa e muitos outros, verdadeiras cidades possuindo enormes edifícios de apartamentos, luxuosos hotéis,
finíssimas residências. Quem está narrando é o Atílio Vieiro. Cadê ele aqui na foto? Atílio... Evaldo... Tá aqui. Evaldo Buchal Atílio. Esse aqui do meio. Esse senhor aqui do meio é o Atílio que está relatando aqui essa caçada, né? Aí vamos ver. Mas como vinha dizendo, no mês passado, em agosto de 1957, ofereceu-se-me a oportunidade para rever Campos, precisamente nos dias em que a turma estava se preparando para uma excursão anual, aquela excursão anual, olha que interessante, ao norte do Espírito Santo. Reunido os velhos amigos Adelino Laranjeira e Miguel Buchal, com os quais formei a trinca, que mais macucos caçou durante vários anos, Elcio Bosquet, Cândido Peralva, Evaldo Manhães e Rui Batista. Decidimos então partir no dia 17. Num Austin, né, o automóvel Austin A70 do Evaldo, picape Chevrolet do Elcio, partimos para Vitória e chegamos 9h30 da manhã na capital do Espírito Santo. A cidade que eu não via desde 1952 apresenta inúmeros edifícios em construção. No porto de Vitória estava um navio de bandeira estrangeira carregando do nosso excelente minério de ferro para exportação. Em Vitória residem 2 filhos do município de Osório, o padre Ponciano Stenzel e seu sobrinho Clóvis Stenzel, advogado. O primeiro é deputado federal e o segundo deputado estadual. Amigos, né, do senhor Atílio que está narrando a história. Lá perdemos cerca de 1h30 para mudar uma mangueira que estava com defeito no nosso automóvel Austin A70. E fomos almoçar em Nova Almeida, aquela pequena vila junto ao mar. Seguimos então até Linhares. A travessia do Rio Doce é feita pela magnífica ponte de concreto armado, cujas obras foram iniciadas no governo do presidente Dutra, inaugurada em maio de 1954 pelo inovidável presidente Getúlio Vargas. Daí seguimos a São Mateus, onde jantamos, né? A última vez que havia visto esta cidade foi em 1952. Pude ver inúmeras construções novas de estilo moderno edificadas nesses últimos anos. Desta vez, atravessamos o rio São Mateus pela ponte de concreto que fica a 3 quilômetros da montanha da cidade, do montante da cidade, perdão. Às 8h da noite, atingimos a pequena cidade marítima de Conceição da Barra e lá pernoitamos. Que hotel, ele fala, né? Que hotel? Será que ele quis dizer que o hotel era bom? Ou será que ele quis dizer que o hotel era ruim? No dia 18, seguimos a estrada que conduz até Nanuque, divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, alguns quilômetros além do rio Itaúnas, já no vale do braço norte deste rio. Chegamos então ao local previsto para a caçada aos macucos, hein, gente? O acesso à sede da propriedade é feito através da florescente pastaria de Colonião, onde tivemos oportunidade de ver o gado vácuo e cavalar em excelentes condições de saúde. Vamos lá. Aí o pessoal, gente. Deixa eu ver onde é que eu estava. Na fazenda, cuja sede foi construída numa encosta assaz íngreme, assaz, né? Ninguém usa mais essa expressão, né? Reside o senhor Carlos Alberto Castro. Este senhor, muito jovem, finamente educado, recebeu-nos atenciosamente, proporcionando-nos aquilo que nos induz a irmos tão longe procurar um local adequado para a caçada dos macucos e dos jaós. Embora sendo domingo, o senhor Carlos destacou 2 empregados e 2 muares, né, que são jegues, ou um muar, né, gente? Um jegue, um burrico, né? Para o transporte da bagagem, indicando ao mesmo tempo uma matéria cortada por córrego de excelente água potável. O senhor Carlos, por ele, né, foi confirmada a informação obtida antes de lá chegarmos de que as onças têm dizimado o seu rebanho, principalmente o rebanho cavalar. Onças, muitas onças na época, né, gente? À margem direita do córrego, em plena mata, erguemos o rancho, então, né, fizeram a montagem das barracas. A abertura da picada, a facão, provocou bolhas na mão de quase todo mundo. Por volta das 17 horas, o rancho estava pronto com as camas todas armadas, né? Era uma empreitada que você tinha que ficar pelo menos uns 3 ou 4 dias, né? Senão não valia a pena. Disciplina de caserna, tem que ser, disciplina de caserna,
fez com que todos contribuíssem para o rápido levantamento do rancho. Convém ressaltar que não faltaram os engenheiros, segundo o texto, né? A primeira impressão do mato foi ótima, por ser ele terreno plano, bastante limpo, e não obstante o barulho feito para não tardarem os macucos, os jaós, os chororões, e começaram a se ouvir, né, no meio da mata esses pássaros, né, para a gente pegar nossas garruchas, nossas escopetas, para fazer a caçada. Ao dia 19, né, desse ano, desse mês que eles chegaram lá, assistimos o primeiro amanhecer. Magnífico espetáculo sob todos os pontos de vista. Os raios do sol atravessando a espessa folhagem das seculares árvores. Somente isto vale a pena a excursão. Poder-se-ia repetir uma quadra. Então, aí estão eles, né, vendo o grupo, da esquerda para a direita, Pedro Félix Perini, Ludovico Dalla Bernardina, Afrodísio Carminati, Antônio Fontana e Pascoal Dalla Bernardina, componentes de uma turma de caçadores de Colatina, aqui no Espírito Santo, por ocasião de sua estada nas matas do município de Conceição da Barra, no Espírito Santo, junto com esses caçadores aqui que vieram de vários lugares do Brasil, como Rio de Janeiro, Campos, né, Rio Grande do Sul, Paraíba. Então, gente, interessante, né? Quem relatou essa pequena expedição foi o senhor Atílio Domênico Vieiro, né? Essa expedição é de 1958, que a gente pode, né? Era expedição anual, gente. Todo ano tinha uma expedição dessa para caçada. E essa aqui é relatada, então, pelo Afrodísio Carminati, que escreve dos seus diários para a revista Fauna, com as fotografias de um dos jornalistas que acompanhavam essas expedições, né? Todos os anos parte dessa cidade caravanas de caçadores para as matas mais distantes, onde ainda há abundância de caça, quer de pelo, quer de pena. Cada turma procura uma rota diferente para não acontecer reunirem-se duas no mesmo lugar. Bacana, né? Tinha uma estratégia aí, né? Para tanto, há antecipadamente entendimentos entre as cabeças para o bom sucesso da temporada, partindo em diversos diferentes pontos e zonas no meio da mata. E é claro que eles deviam usar bússola, né, gente? Você tinha que usar uma bússola, senão você podia se perder. E claro que com pessoas da região, que conhecem o local, né, gente? A minha turma de 1957, lembrando que esse relato é de 58, né? Não foi bem sucedida, pois foi parar numa zona já muito caçada e a pouca caça que restava era arredia e a gente não ouvia nem um pio. Então você vê, né? Na medida em que os caçadores vão adentrando a mata, existe uma inteligência no meio da mata, né? E depois que se caça muito e se diminui o número desses animais, tanto de pelo quanto de pena, existe uma inteligência que esses animais acabam entendendo quando o ser humano chega para matar, né? Passarei a contar a história desse início para os leitores da revista Fauna terem uma ideia de como se pratica o salutar esporte da caçada no estado do Espírito Santo. Hoje está tudo proibido, não pode mais, né? As turmas que variam em número de homens, de acordo com a condução e dias de caçada, têm sempre um cabeça para selecionar os componentes, bem como providenciar o rancho, tendo cuidado de levar o essencial, inclusive medicamento de emergência, atadura, analgésico, injeções antiofídicas, né? Você pode encontrar cobras, serpentes, né? Perigoso. E partimos em 8 pessoas, incluindo-se o cozinheiro. Na véspera, tudo pronto, dormimos com o espírito preocupado com a hora da arrancada, né? No outro dia, você leva um despertador, né, gente? E marcamos para 4 horas da madrugada, esse grupo que está aí que vocês estão vendo, né? 2 automóveis, um Pontiac e outro Chevrolet, e também uma caminhoneta Chevrolet. Eram os confortáveis barcos, né, que ele fala, que nos conduziriam a quase 300 quilômetros para dentro da mata, na região do Rio Doce, né? Pascoal Dalla Bernardina e pessoas de sua família lotavam o Pontiac. O Chevrolet ia com o Ludovico, comigo, com Arecil Dalla Bernardina e Pedro, o Cuca. E mais 4 cães. A caminhoneta com Félix Perini, Mariano Piacentini e Antônio Fontana, vulgarmente conhecido como Faísca. A bagagem ia distribuída nos 3 veículos, cabendo a maior porção, naturalmente, a caminhoneta, que partiu na frente
alguns minutos antes, seguida pelo Chevrolet e depois pelo Pontiac. Interessante, né, gente? Essas caçadas, né? Então, essa é a revista Fauna, você encontra lá na Biblioteca Nacional. Você pode entrar lá e você vai encontrar essas caçadas, né, gente? Toda a caçada era feita como se fazia, né, aos moldes da caçada inglesa, desses pássaros, né? Lá são os fazões, aqui são os macucos, né? Os jaós e tudo. E lá nos Estados Unidos também, né? Com esses cães setter. Aí tá vendo? Ó, esse é o Pride, com apenas 6 meses de idade, focado pelo objetivo do proprietário, o senhor Cassiano Coelho Guzmão, no momento que amarrava uma codorna. Tá vendo? Esses animais são incríveis mesmo e são animais de caçada, né? Esses cães perdigueiros, setter. Então, gente, é isso, né? Esse é só um vídeo curto aqui. Eu já fiz um vídeo sobre essas caçadas no Vale do Rio Doce. Aqui a gente vê, por exemplo, essa pescaria também. Não era só caçada de animais de pelo ou animais de penas, mas também a pescaria muito abundante, né, gente? Essa é uma matéria do senhor M.B. Moraes Filho, chamada Dourado do Rio Doce, em março de 1958. Há no âmbito da administração federal, particularmente no Ministério da Agricultura, um serviço ainda pouco conhecido que é o de criação de peixes, denominado piscicultura. Hoje aqui no Espírito Santo nós temos políticas bastante sérias, né, com relação a essa piscicultura, né? A carcinicultura também. Pertence a esse serviço à divisão de caça e pesca do Departamento Nacional de Produção Animal e se dedica à multiplicação dos peixes por meios artificiais e ao fomento da produção de tanques, açudes, lagoas ou qualquer outra porção de água represada de área indicada existente nas propriedades rurais, estanques, açudes, lagoas e outros rios pequenos, né, córregos e tudo, lagunas, né? Na recuperação de riquezas ictiológicas já desaparecidas ou na transplantação de alguma espécie de alto valor econômico de um curso d'água para outro ou mesmo de uma para outra bacia hidrográfica. E eu, há 16 anos, milito nesse setor. Senhor Moraes Filho que relata, né? Você vê, de repente havia naquela lagoa, naquele rio, um tipo de peixe que não existia mais e eles faziam esse transplante, né? Porque havia um alto valor econômico, importante para as pequenas vilas e pequenos povoados da região onde havia esses animais, né, esses peixes, né? Cria-se hoje em dia peixes para comer ou vender, se isso for o objetivo, com maiores facilidades do que se cria uma galinha. Claro, né? A galinha precisa de um cuidado. O peixe você joga no rio, né? E é muito mais simples. Entretanto, seu transporte quando tem que ser feito a grandes distâncias, é um problema sério. Tem que haver um escoamento, tem que haver estrada, né? Uma caminhonete para carregar esse pescado, um caminhão, né? A respiração dos peixes se dá através das guelras e o oxigênio utilizado nessa respiração encontra-se na água. Aí ele fala, vinha a divisão de caça e pesca num plano de demanda de 3 anos procurando realizar o peixamento, olha que interessante, do Rio Doce no trecho que banha o estado do Espírito Santo com o peixe dourado, que é um peixe de alto valor econômico, com uma carne maravilhosa. Até hoje, né, a gente usa o dourado para fazer muquecas aqui no Espírito Santo. O dourado, peixe saboroso de pesca altamente esportiva, encontrado originalmente nos rios da Bacia do Prata. Foi, todavia, conseguido domingo, deixa eu ver... Foi, todavia, conseguido domingo passado, dia 23 de fevereiro de 1957, o grande intento. Isso graças à colaboração eficiente do Ministério da Aeronáutica, que colocou à disposição do gabinete aviões, né, para o Ministério da Agricultura, para o transporte desse pescado para se chegar a esse peixamento do Rio Doce, né, colocando de volta no rio o dourado para a pesca esportiva e também para a pesca de subsistência desses homens aqui, né? Nessa fotografia do senhor Mair P. Leite, pescador do Rio Doce, ali tecendo a sua rede para fazer essa intervenção, pegar esses peixes para a sua própria subsistência. Então, gente, essa é a revista Fauna, né?
que trata de caça e de pesca, como eu já trouxe aqui para vocês em alguns vídeos aqui do canal, tá aqui, ó. É uma revista mensal de caça, pesca, turismo, zoologia, esporte em geral, armas também, as armas que você podia comprar na época, em qualquer lugar que você entrava, você comprava uma espingarda, uma escopeta, um revólver, uma pistola, você comprava, para caçar ou não, para se defender, era liberado. Você chegava na Vila Rubim e comprava, chegava na casa Ilau comprava, e não tinha nada de essa encheção de saco que tem hoje, né? Você podia ter a sua arma tranquilamente, sem problema nenhum. Então esse é um vídeo aqui para a gente fechar essas matérias que eu encontrei na Biblioteca Nacional, na revista Fauna, publicada em São Paulo, nos anos 1940, 1950 e 1960. Numa próxima oportunidade, eu farei então um vídeo para falar sobre a caçada de macucos de 1946 aqui no Rio Doce, no Espírito Santo. Matéria que eu trarei depois aqui em mais um vídeo do Memória Capixaba. Valeu, gente. Então é isso aí. Eu sou Fábio Pirajá, né? Se você estiver gostando, deixa um like. Se você gosta de caça, de pesca, né? Eu sei que tem muita gente que gosta. Meu pai, por exemplo, adorava pescar. Meu avô caçava nas matas lá do Mestre Álvaro, nos anos 1940, 50. Era muito comum que se caçasse. Mas era uma coisa mais você juntava os amigos, fazia uma excursão, juntava todo mundo num picape velho, num jipe, subia e ia lá para o Mestre Álvaro, ficava lá um ou 2 dias e fazia aquela caçada, uma caçada esportiva, mas trazia algum porco do mato ou algum galináceo desse para fazer no domingo, né? E tudo, para comer e tal, para se divertir mesmo. Era uma coisa muito comum. E essa caçada, pelo menos aqui em Vitória, onde eu vivo hoje, isso não existe mais, ninguém fala mais disso, é uma coisa que ficou no passado, né? Mas eu tenho certeza que no interior ainda acontece, é normal, né? Você vai para os interiores do Brasil aí, né, para os sertões, você encontra o pessoal normalmente caçando, lidando com arma de fogo, tranquilamente, não tem nenhuma surpresa com relação a isso, porque é comum. Caçar a capivara, a anta, sei lá, esses animais assim que as pessoas gostam de caçar, os porcos do mato, o javali, que foi introduzido agora e deu nessa espécie lá no centro-oeste, o javaporco, que é um animal que não é um animal natural, né? Ele é uma fusão entre o porco do mato e o javali, introduzido de forma artificial no Brasil nos anos 70, que hoje é um problema no Cerrado, né? Tem que ser caçado, aí você consegue licenças de caça desse javaporco, que é um animal muito perigoso, né? Com presas enormes, é um animal muito pesado, muito perigoso. E essas caçadas eram feitas antigamente, inclusive aqui em Vitória, de forma muito normal, todo mundo saía para caçar, era tranquilo. Então valeu, gente, muito obrigado e até a próxima. Esse é o Memória Capixaba, valeu! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.